Bom, gente, então aí só para retomar um pouquinho e daí já partir para o próximo pedaço, né? Os gametas parentais, então, eles são basicamente a reprodução igual, né? A repetição da ligação gênica que tem no cromossomo dos pais, tá? Enquanto que os gametas recombinantes, então, refletem essa permutação, tá certo? E por que isso vai ser importante? Porque isso vai determinar a quantidade de filhos aí que vão nascer com determinado padrão, né, de combinação de alelos, tá? Então, uma coisa que é importante vocês notarem aqui também é o seguinte. Espera aí, canetinha. É o seguinte. Tá vendo isso aqui, ó? Opa, não estão vendo, né? Agora vocês vão ver. Tá vendo isso aqui, ó? Parentais. A gente tem 965 com esse padrão, 944 com esse padrão aqui. Esses dois são parentais. E de recombinantes, né, que tem a mistura ali, tem a permutação, tem a troca, a gente tem 206 e 185. Por que isso é importante? Porque é muito mais fácil os gametas serem formados de forma a serem iguais aos gametas, aos cromossomos dos pais, do que com recombinação. Então, recombinação é uma coisa menos frequente, é uma coisa mais eventual. Então, ela vai acontecer com menos frequência, vão ter menos filhos aí, né? Menos descendentes que vão ter essa característica de recombinação, tá? Vocês veem que a quantidade aí é bem diferente, né? Enquanto nos parentais a gente tem 900 e tanto, nos recombinantes a gente tem 100 e tanto, 200 e tanto, tá? Então, isso também é importante. Os recombinantes vão ser sempre em menor frequência, né? Então, a frequência dos indivíduos recombinantes reflete o número de gametas recombinantes que os genitores produzem, né? Então, óbvio, se os genitores produzem uma quantidade X de gametas recombinantes, a quantidade dos filhotes que vão ter esses gametas recombinantes vai ser proporcional a esse X, tá? Quanto maior a frequência de permutação entre dois genes ligados, tanto maior o número de gametas recombinantes. Isso também é meio intuitivo. Como a permutação é um fenômeno eventual, o número de gametas recombinantes resultantes da permutação é menor que o de gametas parentais, que não precisam de permutação para se formar, tá? Isso que eu tinha falado no slide anterior. Bom, aí aqui a gente tem a lógica dessa formação desses gametas recombinantes ou parentais, né? Então, nessa figura 2, a gente tem aqui, ó. Não ocorre permutação entre determinados genes em todas as células que sofrem meiose, tá? Supondo que, então, assim, alguns pedaços a gente vai ter recombinação, alguns não, né? É uma coisa meio aleatória e diferente, não vai ser sempre o mesmo padrão, tá? Supondo que em uma drosófila ocorra permutação entre os pares de alelos Pzão, Pzinho e Vzão, Vzinho, em 60% das células produtoras de gametas, né? As células em que ocorre permutação originam 4 tipos de gametas, tá? Então, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem os alelos são Pzão, Pzinho e Vzão, Vzinho, certo? Que é isso aqui que está sendo mostrado, ó. Pzão, Pzinho e Vzão, Vzinho, tudo bem? E aí a gente vai ter permutação em 60% dessas células somente, tá? Não 100% delas. Aí o que vai acontecer? 60% dessas células vão ter o padrão de recombinação. Então, eles vão poder originar 4 tipos de gametas, né? Eles vão poder originar o Pzão, Vzão, o Pzão, Vzinho, o Pzinho, Vzão e o Pzinho, Vzinho, tá? Tá meio ruim de ver aí, mas acho que deu para entender quando eu tava falando, né? Então, Pzão, Vzão, Pzão, Vzinho, Pzinho, Vzão e Pzinho, Vzinho, tá? Recombinação desses 4 aí, certo? E isso daí é numa proporção, então, de 60%. Se são 4, 60% dividido por 4 vai dar 15% para cada um. Vocês concordam? Que é esse aqui, ó. 15% de cada um deles, tá? Dos parentais, certo? E aí, a gente vai ter, então, nas mesmas proporções, as células em que não ocorre permutação, as outras 40%, formam apenas 2 tipos de gameta, que é o Pzão, Vzão e o Pzinho, Vzinho, tá? Que é isso aqui,
né, que está sendo mostrado. Então, a gente tem só Pzão, Vzão e Pzinho, Vzinho. Como são formados 4 gametas, lembra que na meiose uma célula formam 4 gametas, né? Então, são 40%, 40 dividido por 4, então vai ser 10% em cada uma dessas células. Só que aí, juntando, então, o que a gente vai ter, né? Esse aqui, ó, ele é Pzão, Vzão, certo? Esses outros dois também, ó, Pzão, Vzão e Pzão, Vzão. Então, a gente tem 15%, 10% e 10%, a gente tem um total de 35% de Pzão, Vzão, tá? Que é exatamente o quê? O gameta igualzinho da célula inicial aqui, ó, Pzão, Vzão. Gameta é o cromossomo parental, tá? Aí a gente vai ter, depois, esse outro aqui, ó, que é o Pzão, Vzinho. A gente não tem mais dele em nenhum lugar. Então, ele vai ser 15%, que é o que está aqui já. Tudo bem? Aí, depois, a gente tem esse aqui, ó, que também é 15%, que é o Pzinho, Vzão. Também não tem mais nenhum deles nos outros lugares. Então, ele também vai continuar sendo 15%. Agora, olha esse último aqui, que é o Pzinho, Vzinho, né? Ele tem ali nos 15% e tem aqui também. Então, é 15% com 10% com 10%, ele também vai dar uma somatória de 35% de Pzinho, Vzinho. Que também, por sinal, é exatamente igual ao parental, ao que deu origem aqui, tá? Então, vocês veem que o parental, ele tem uma porcentagem maior, porque ele é igual da célula de origem, né? Que aí, no caso, vai ser 35% cada um. Os que fazem a recombinação vai ter uma porcentagem menor, que é de 15%. Porque a recombinação é eventual, não acontece sempre, tá? Então, a recombinação, 15% formando os gametas recombinantes, certo? Beleza. A proporção de gametas recombinantes no total de gametas produzidos é chamado de taxa de recombinação, tá? Então, aquela proporção que eu estava falando, não sei quantos gametas recombinantes. Ali no caso, por exemplo, aqui, ó, a gente tem isso aqui, 15% mais 15%, 30%. Então, 30% dos gametas são recombinantes, aí a gente tem uma taxa de recombinação de 30%, tudo bem? A taxa de recombinação entre dois genes ligados é calculado pela análise da descendência dos cruzamentos, pois ela é proporcional à distância entre os genes. Quanto mais afastados estiverem dois genes e um cromossomo, tanto maior será a taxa de recombinação entre eles. Então, o que acontece? Para a gente ver e conseguir analisar e fazer um mapa, fazer o cálculo dessa quantidade de recombinação, dessa taxa de recombinação, a gente tem que ver os descendentes para ver o que deu ali, né? E aí, o que acontece? Outra coisa importante que eu já falei, que é, quanto mais longe estiverem esses alelos num cromossomo, maior a chance deles sofrerem recombinação. Porque imagina, você tem um cromossomo aqui, aí tem um alelo bem pertinho um do outro, né? Só que o que foi quebrado e trocado ali no crossing over foi a parte aqui de baixo. Então, essa parte de cima não vai ser afetada, ela vai continuar ligada, não vai ter a permutação. Agora, e se tem um pedaço aqui, um alelo, no pedaço superior aqui do cromossomo, e um alelo aqui embaixo, né, no locus gênico diferente aqui, quando quebrar esse pedaço do cromossomo para fazer a permutação, a chance de que ele seja trocado é maior, tá? Então, quanto mais longe tiverem os genes aí que a gente está analisando, maior é a chance de ter a permutação, tá? Quando a taxa de recombinação entre dois genes é igual a 1%, convencionou-se que a distância relativa entre eles é de uma unidade de recombinação. Então, a gente pode falar que eles estão numa distância de 1 UR ou também de 1 morganídeo, tá? Que é o nome mesmo, a convenção ali da unidade é morganídeo. Mesma coisa que centímetros, enfim. Aí, no caso, como a gente está falando do cromossomo, a gente não chama de centímetro nem de nada desse tipo, a gente chama de morganídeo, tá? Nos cromossomos 2 da drosófila, por exemplo, né, no parzinho 2 ali, encontram-se os genes Pzinho, Rzinho e Vzinho, que apresentam as seguintes taxas de recombinação entre eles. Então, imaginem que você tem um cromossomo da drosófila ali, o parzinho 2, né? Aí, neles, a gente tem o gene P, o gene R e o gene V,
Aí são duplicados ali, P, R e V. Tudo bem? Eles apresentam as seguintes taxas de recombinação. Então, entre P e V, seria 17%. Então, eles têm uma distância de 17 morganídeos, ou 17 unidades de recombinação. Entre P e R, tem uma distância de 9, né? Porque é 9% de taxa de recombinação, a distância entre eles é 9. E entre R e V, 8%, então a distância entre eles é 8 morganídeos, tá? Aí, como é que a gente vai fazer, então, para saber onde que eles estão localizados no cromossomo, né? Vamos lá, isso permite as seguintes conclusões. Sendo a taxa de recombinação entre P e V de 17%, seus locos distam 17 unidades, né, de recombinação homoorganídica, eu já tinha falado. Se a taxa de recombinação entre P e R é 9, seus locos estão a 9 unidades de recombinação. Vou escrever aqui. 9. Há duas possibilidades para posicionar R a uma distância de 9, o R de P, à esquerda ou à direita dele. Mas vamos pensar, né, gente? Ó, sendo a taxa de recombinação entre P e V de 17%, é a maior. Então, vamos começar por ela. Vamos fingir que isso aqui é o cromossoma e a gente tem aqui o P e a gente tem aqui o V. E isso aqui é 17, a distância entre eles. Tudo bem? Aí ele fala o quê? Que a distância entre P e R é de 9%. Aí o que a gente pode ter? A gente pode ter o R para cá, sendo essa distância de 9, ou o R para cá, também a mesma distância de 9, vocês concordam? Só que o que acontece? Depois ele fala o seguinte, ó, a distância entre R e V é 8%, né? Essa distância aqui é realmente de 8%. E se fosse essa daqui, ó, entre R e V, não seria 8%, né? Seria 17 mais 9, 26. 26%. Então, não estaria batendo, né? Então, para o negócio dar certo, esse mapa cromossômico fica desse jeito aqui, ó. P, R e V. Tudo bem? Sendo que entre P e R, a gente vai ter 9%. Entre R e V, a gente vai ter 8%. E a somatória, né, de 9 com 8, 17, que é o total, vai ser aqui 17%. Tudo bem? Então, é essa lógica que vocês têm que utilizar para saber onde que está localizado determinado cromossomo, determinado loco gênico ali, né? Então, só mostrando isso agora que eu falei, né? Ó, se estivesse à esquerda, então agora com a figurinha fica mais bonitinho, dá para entender melhor, né? Se estivesse à esquerda, a distância entre R e V seria de 26 unidades, né? Então, aqui, ó, R e V seria 9 com 17, 26 unidades. Entretanto, como a taxa de recombinação de R e V é 8%, R deve estar à direita. Então, aqui, ó, tá? Para poder bater certinho essa conta aqui, sendo 8. Portanto, a sequência dos genes no cromossomo 2 da drosófila é P, R e V. Certo, gente? Beleza, então. Daqui a pouco eu volto.